Governador Olívio Dutra, presidente do Sindicato dos Bancários, prefeito de Porto Alegre, uma trajetória enorme de luta e de dedicação para os trabalhadores, para o conjunto da classe trabalhadora. Olívio, ao contrário do que pode se esperar de uma entrevista como essa, em vez de começar pelo passado, vamos começar um pouco apontando as perspectivas para o futuro, né, Olívio? Esse ano de 2022 nós temos não só a campanha salarial da categoria, mas nós temos uma eleição muito atípica, que vai se dar em todo o território nacional, em que a gente pode frear a sanha neoliberal e a sanha de um governo que tem feito, ao que a gente pode julgar pelos últimos 3 anos, mais mal do que bem para os trabalhadores, né? Então, como analisa, Olívio, a participação dos sindicatos, sobretudo também dos sindicatos bancários, né, nesse processo que vai acontecer em 2022? Qual é o papel de uma entidade sindical num momento tão dramático do país como esse que a gente está vivendo? Bueno, Marcos, companheiras e companheiros, essa questão levantada por ti, Marcos, claro que ela não é preto no branco, sim ou não, simplificada. Ela nos pede reflexão e, evidentemente, não se faz uma reflexão sem partir de uma posição. Tem que ser dito com franqueza. Eu sou militante da luta popular, sindical, da classe trabalhadora. Então, a minha perspectiva é daí, por natureza, por compromisso, por consciência. E esta crise que vivemos, agudíssima aqui no Brasil, depois dos golpes que se sucederam aí, não é uma coisa que nós possamos dizer que uma eleição resolve, mas é fundamental dizer que é preciso que essa eleição agora de 2022 represente uma recuperação de energias do povo trabalhador do campo e da cidade, dos movimentos sociais populares, comunitários, do pensamento democrático deste país. E, evidente, eu também sou partidário, isso também não me limita, porque eu penso que não é uma questão meramente partidária a solução para a crise que nós estamos vivendo, embora seja importante resgatar a importância dos partidos, com contornos programáticos e ideológicos claros. E aí o campo democrático popular de esquerda do país precisa, evidentemente, se apresentar programaticamente, conscientemente, falando sobre o Brasil real, aquele que ainda não conquistamos, apesar de todos os nossos esforços nos governos que exercitamos nos municípios, nos estados e no próprio país por um período. É preciso ir mais longe do que podemos realizar e melhor. Então, é preciso fortalecer a política como a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas e a democracia, com a presença de partidos que não sejam uma geleia em que se entra e se sai dele segundo interesses particulares, pessoais, grupais, passageiros, eleitorais. Então, é um momento também de afirmar a importância de partidos definidos nos seus contornos ideológicos, programáticos. Então, o quadro não é fácil, mas o quadro também é instigador de uma reflexão sobre o que é democracia. A democracia não é um manualzinho pronto, acabado. Na Grécia já tinha problema da democracia. Ela foi se aperfeiçoando na história da humanidade e
né? A democracia, portanto, é uma obra aberta, mas é fundamental para o enfrentamento das elites, dos poderosos, né? Que se assumem como os donos da política. A política, para eles, é o aproveitamento do espaço público, do dinheiro público, dos cargos públicos, para garantir os seus interesses, os seus negócios, reformar leis, reduzir o espaço dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores, da organização sindical, popular, comunitária, estreitar os espaços de controle público efetivo sobre os governos e os governantes. Então, nós temos um desafio pela frente e essa eleição é um enfrentamento. Não podemos vender a ilusão que podemos, né, num passe de mágica, recuperar, né, o bom que fizemos e esquecer aquilo que não podemos fazer por contingências ou por próprias limitações nossas. É preciso encarar, enfrentar esse problema e defender o protagonismo do cidadão, da cidadã, do trabalhador, da trabalhadora, nos diferentes ramos, funções, que a gente possa, nessa eleição, discutir conteúdos e não individualidades, pessoas, né, particularidades. Nós temos que pensar nessa eleição o Brasil real, onde o povo está desempregado, tantos que conquistaram o emprego dignamente, hoje estão desempregados ou subempregados ou agregados, né? Os chamados colaboradores, né? Para não pleitear direitos, condições de trabalho mais adequadas, apropriação da vida mais fruída, não é? Mais holística. As nossas crianças, os nossos jovens precisam ser também integrados, protagonistas de um processo. E o movimento sindical é parte disso. Eu acho que a direita, os conservadores, sempre tiveram o movimento sindical como alguma coisa que os importunasse, para dizer o mínimo, né? Porque eles sempre foram contra, na verdade, né? Quando tiveram que absorver o movimento sindical, quiseram enquadrar na máquina do Estado. Daí que nós temos uma estrutura sindical no país que, desde a CLT, os sindicatos são uma espécie, não é, de uma instituição pública dependente do imposto sindical. Então, nós precisamos mexer em tudo isso. E isso é pensar a democracia, não só a democracia do direito de falar, de ir e vir, mas a democracia do direito de viver dignamente, né? Construir riqueza e partilhar da riqueza de forma igualitária, humanitária, cultural, científica. Então, é um bom desafio, né? E o movimento sindical tem que ser sujeito desse processo, sujeito, instigar as suas categorias de trabalhadores. O sindicato não é um espaço público que o governante ou que o Ministério do Trabalho, que as secretarias estaduais, municipais de trabalho, né, as representações do governo federal nas diferentes instâncias determinem como é que esse movimento tem que agir. Não, os sindicatos têm que agir segundo a sua base, então tem que agir, né, no sentido de ampliar, né, o conhecimento dessa base a respeito da importância da sua auto-organização. Né? Esse é o desafio para nós todos. Olívio, então, agora fazendo uma retrospectiva, como é que começou a tua relação com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, né? Muito antes de o senhor pensar em ser o presidente dessa entidade, o senhor já foi um militante de base também, né? O senhor entrou para o sindicato em que ano? Eu entrei em 1970, 71. Eu sou bancário desde 1961, 61. Ingressei no banco por concurso, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em São Luís Gonzaga. Olha que eu ingressei como contínuo. Naquela época tinha 17 jovens como eu disputando a vaga. Né? E eu ingressei por
concurso, como contínuo, fiquei 3 anos nessa atividade e já tinha uma razoável consciência, né, classista, visão da luta social, né, porque eu sou filho de famílias, né, que não tinham terra, pequenos agregados dos fundos de campo aqui nessa região da pecuária na época extensiva e que tiveram que ser mudados de uma cidade pequena, que era distrito da cidade maior, para a cidade maior, não é? E ali meu pai deixou de ser, né, aramador, que era uma profissão lá no campo, para ser, não é, um carpinteiro na cidade. Então, eu tinha vivência nessa situação de quem não é, tinha que lutar no dia a dia pela vida, né? Não tinha propriedade, não tinha instrumento, né, próprio de trabalho, né? Tinha que se virar, se desdobrar, né, para bueno. Né? O meu pai, como carpinteiro, criou 5 filhos, eu sou o segundo, né? E da sua profissão, já não mais como aramador, que era o que buscava os palanques, as tramas, né, estendia os arames para fazer as cercas, né, para dividir as propriedades dos fazendeiros entre si. E essa profissão já não me dava a possibilidade de sustentar uma família, e eu sou o segundo filho. Ele teve que ir para a cidade e lá se instalar, aqui em São Luís Gonzaga, né, e aqui ser carpinteiro, né, e não era empregado dessa empresa, daquela, que nem tinha essas empresas. Né? Então, ele contratava pequenas construções de casinhas de madeira para outros trabalhadores, né? Enfim, e depois foi a cidade crescendo, e na memória ele estava também fazendo, não é, os andaimes para as construções maiores na cidade, e assim ele foi criando os seus filhos. Nós tínhamos uma única escola pública do município, né, que era do ensino primário. Claro, meu irmão, meus irmãos, né, fomos para essa escola, e para chegar na escola nós tínhamos que atravessar banhados, sangue, e etc., até chegar lá, né, com um calçadinho na mão e lá colocar aquele calçado para não chegar, não é, com os sapatos tudo embarrado na sala de aula. Fomos indo. Né? Depois o meu pai foi trabalhar, inclusive, com uma missão dos padres que tinham aqui em São Luís, que tinha um ginásio Santo Antônio, que era dirigido por uma congregação de frades menores conventuais norte-americanos. Tinha 2 dessas escolas no país, e uma delas era aqui nas Missões. Aí o meu pai trabalhou na oficina desses padres, como carpinteiro, além de trabalhar nas suas outras atividades, para garantir, não é, que o meu irmão mais velho que eu, Antônio de Oliveira Dutra, e eu, não é, nos formássemos no ginásio. Né? E ali nós somos, né, o meu pai e a minha mãe queriam no mais que a gente aprendesse as coisas, que a gente visse, que a gente, né, nós nos dedicássemos ao máximo a aprender, porque filho de pobre, né, tinha que saber bem as coisas para não ser humilhado, não ser ofendido, né, e mostrar a capacidade do povo trabalhador. Meu pai sabia as 4 operações. Aí o meu pai tinha uma caligrafia, né, muito boa, né, mas ele era filho do povo agregado, no fundão de campo nessa região. A minha mãe era analfabeta, foi aprender a ler e a escrever conosco, nos mandando ler coisas para ela, comprar livrinhos com as verduras que a gente vendia no centro da cidade, e ler para ela em voz alta coisas que depois ela até nos permitia decorado. Né? Então, nós fomos criados assim, né? 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Estamos os 5 vivos, né? E nenhum é vivaldino. Na minha casa, aqui onde eu moro, aqui em São Luís, a luz elétrica chegou quando eu tinha 27 anos. Então, eu já era bancário e pude ajudar o meu pai, eu era solteiro, a puxar um fio de luz para nós ter eletricidade na nossa casa. Então, não era uma coisa fácil, mas também nós não nos queixávamos e não
pedíamos bexiga, e a minha mãe nunca quis que nós fôssemos humilhados ou desprezados em qualquer lugar, da forma da gente se vestir, da forma da gente falar, do livrinho que a gente tinha, da pastinha, pobre, não, isso não pode ser de forma alguma vergonhoso para vocês. Isso era a afirmação da minha mãe, do meu pai. Então, essas coisas nós fizeram. Quando cheguei em Porto Alegre, em 70, e isso não foi porque eu pedi transferência, foi porque já enfrentei uma luta, eu já enfrentei aqui em São Luís uma luta dentro da campanha nacional de educandários gratuitos na época. Era o Tiago Gomes, não é o Tiago Melo, esse grande poeta amazonense que faleceu esses dias. Era o Tiago Gomes, outro grande amazonense, estudioso, professor, que desencadeou na base das igrejas, num movimento por escolas da comunidade, gratuitas. E isso se expandiu pelo Brasil. E aqui, na época, eu, com outros jovens, encampamos essa luta e enfrentamos a estrutura dominante na época. E, sem demora, nessa luta, se deu o golpe de 64. E nós estávamos em plena campanha para termos uma escola, dessa campanha nacional de educandários gratuitos. E nós já tínhamos também preparado uma campanha para que a escola tivesse uma direção democrática, eleição da direção, e tínhamos professoras antigas, capacitadas para exercitar essa função, mas tínhamos, evidentemente, que preservar aquilo que nosso compromisso, a democracia, do espaço escolar, da relação com a comunidade escolar, os estudantes, os professores, enfim. Não aconteceu, a autoridade local, já ligada com o golpe de 64 e as estruturas de poder aqui, viram isso uma barbaridade, e eu fui imediatamente, já bancário, eu tinha já 1 ano e pouco de bancário, eu fui imediatamente, não puderam me demitir, não tinha razão nenhuma, funcionário do banco, não tinha também assinado aquele termo do fundo de garantia, então fui demitido drasticamente num fim de semana para estar na segunda-feira lá em Porto Alegre, uma cidade grande que eu não conhecia, nunca tinha morado nela, para lá, e lá, se eu quisesse continuar sendo funcionário do banco. Eu já era casado, aí a Judite, a minha mulher, nós já tínhamos o primeiro filho do Esparto, e a Judite estava grávida da Laura, nossa segunda filha. Então, eu chego lá nessas condições e, evidentemente, não me queixo, não peço bexiga, e procuro me instalar, me organizar junto com companheiros e companheiras, bancários, que foram um pouco a gente foi conhecendo, outros, enfim, já tinham alguma relação através do movimento da campanha nacional do comércio gratuito e de uma greve que eu participei em 1962. Portanto, 2 anos antes do golpe de 64, eu participei de uma greve da categoria bancária, ainda em São Luís Gonzaga, e por isso, por aí também, estabeleci relações com categoria, enfim, fui conhecendo melhor também o movimento, o que é a estrutura sindical, o que era aquela estrutura sindical corporativista, herança do fascismo italiano. Então, em 62, eu fui um grevista. Na época, sabe o que o banco fez? O banco carimbou a carteira de cada um de nós que me identificou como participante daquela greve, como participante de uma greve, e nos carimbou para qualquer coisa que o banco tivesse para promover ou para despromover, ou para jogar bem longe, aquele dado era sempre utilizado. Evidente que nós entramos bem mais tarde, através da Federação
dos bancários, né, para acabar com isso. Eles tiveram depois de, né, de carimbar contra aquilo ali para tentar, não é, desfazer uma irregularidade, uma arbitrariedade. E veja que isso foi em 62, e isso era um governo ainda, não é, era o governador era Brizola, né? O Leonel Brizola, que era governador do Estado. Portanto, a direção do banco era uma direção que não era. Né? 2 anos antes do golpe, um ano depois também aqui da legalidade. Né? Então, a estrutura sindical não tinha essa coisa de partido X, partido Y. A estrutura sindical, né, pelo artigo, o capítulo 4º da CLT, colocava o sindicato como uma extensão do poder público, não importa quem governasse, né, o sindicato não podia extrapolar determinadas medidas do interesse dos governantes. Né? E uma greve, né, não era do interesse dos banqueiros e nem do interesse dos governantes. É isso. Não, essas são lições que eu já tinha aprendido antes de ir para Porto Alegre. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre em 70, é evidente que eu tenho essa razoável consciência, trato imediatamente de filiar o sindicato, porque não tinha sindicato em São Luís Gonzaga. A greve foi orientada pelo Sindicato Bancário de Santo Ângelo. Né? Eu fui um dos que, em São Luís, tratei de divulgar o movimento, realizar uma pequena reunião, porque, por incrível que pareça, aconteceu na sede do Sindicato dos Empregadores Rurais de São Luís Gonzaga. Na Associação Rural aconteceu aquela reunião dos bancários em 1962 para se definir, né, se entrava ou não na greve que estava se expandindo no Estado. Entramos na greve. A greve durou 3, 4 dias e se extinguiu. Eu chego em Porto Alegre, o sindicato recém tinha saído da segunda intervenção que a ditadura tinha imposto ao sindicato. Né? Segunda intervenção. Né? E tinha, portanto, a direção era uma direção eleita, com todas as dificuldades e tal, mas tínhamos uma direção eleita. Mas eu não tinha detalhes disso, evidente. Tínhamos 2 bancários presos, e eu não conhecia nenhum deles pessoalmente. Né? Um era bancário, né, filiado do Sindicato Bancário de Porto Alegre, e o outro era dirigente da Federação dos Bancários. Né? Bueno, nós tratamos de ver como enfrentar essa questão, né, fazê-la conhecida da categoria nos seus locais de trabalho. Não foi coisa fácil. Eu que nem conhecia a cidade, né, tinha que andar, como sempre ando até hoje, de ônibus. Mas imagina, naquela época, evidentemente, tinha poucas agências bancárias, né, mas tinha muitos bancos, pequenos bancos locais e até regionais, que depois a ditadura foi acabando e transformando em financeiros. Né? Mas nós mapeamos isso e fizemos um documento, e esse documento, de formas as mais variadas, que isso é outra história, ele foi chegando nos locais de trabalho, muitas vezes ignorado pelas direções e tal, jogado fora, outras vezes tirado do saco de difícil das pessoas, e acabou, sendo um documento que levantou uma questão. E o sindicato, evidentemente, não podia ter fazer nenhuma referência naquelas 2 prisões nos seus documentos, nas suas circulares. Né? Tinha até um militar instalado na sede do sindicato. Então, eu saía do bairro onde eu trabalhava, pegava um ônibus, ia no centro pegava umas quadra-pés do sindicato, chegava no sindicato e tinha um cidadão fardado, com estrela do ombro, né, antes da gente chegar na sala da diretoria do sindicato. Né? Até que um dia o companheiro presidente do sindicato foi lá na agência onde eu trabalhava para me alertar, né, porque ele não me conhecia, ele via que eu estava aqui, era um bancário que ia no sindicato. Né? E é bem verdade que eu no sindicato tinha um bancário casado, tinha 2 filhos e tal, o sindicato tinha assistência dentária, tinha a biblioteca, né? E tinha também a cooperativa de consumo, tinha a cooperativa habitacional, né? O sindicato
ainda, naquele tempo, tinha essas reservas, né, de uma organização anterior, né, que a ditadura estava acabando, evidentemente. Né? E eu ia, né, por consciência, e ia também por isso, porque eu precisava, né, que os meus filhos tivessem o atendimento dentário, enfim, que eu tivesse acesso à biblioteca, que eu pudesse, né, conhecer as coisas que o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, já divulgava na época sobre economia, política salarial, enfim. Né? E aí, o presidente do sindicato, um companheiro, né, gente séria, no meu entendimento, né, que eu não conhecia, né, mas que fez questão de ir lá na agência para me alertar: olha, colega, você está indo lá, mano. É isso, isso e isso, me relatou e tal. E nós, no documento que denunciávamos a prisão daqueles dois bancários, nós, de certa forma, esquerdizamos, né, a relação com o sindicato. O sindicato não estava fazendo nada, não se pronunciava, não estava. Então, e ele tratou de esclarecer isso, né, e, enfim, não é? Nós, não é? Aí passei a ver, né, a coisa, né, aquela direção não era penega, aquela direção não era, né, reprodução da ditadura do sindicato, estava tentando ser desvencilhado de estrutura, né, poderosa, do Ministério do Trabalho, a Secretaria Estadual de Trabalho, Delegacia Regional de Trabalho, que organizavam semanas sindicais oficiais, preparavam o 1º de maio para ter uma proclamação das coisas da chamada Revolução Gloriosa. E nós fomos nos insurgindo e criando uma outra semana sindical, com várias categorias. Aí o sindicato foi relacionando com muitas categorias: o eletricitário, né, os trabalhadores do vestuário, os metalúrgicos, até mesmo companheiros, né, de oposição, né, do Sindicato da Construção Civil, né, também, né, de outras categorias que tinham um movimento de base importantes, né, categoria também da classe média, sociólogos, os arquitetos, né, os engenheiros, né, os estudantes. E, Olívio, Então, agora me veio à mente isso, né? Tu comentou que na época que tu chegou em Porto Alegre tinha o sindicato oficial, né? O sindicato pelego ligado ao governo, que tinha um interventor ali comandando, e vocês seguiam aquelas determinações, até o momento em que vocês começaram a conversar dentro das agências, a dialogar entre si e fazer, não, a gente vai fazer a organização, nós somos a organização dos trabalhadores, né? Como é que foi esse período de fazer sindicalismo no meio da ditadura militar, quando era um sonho? Marcos, é preciso dizer, sublinhar, o Sindicato dos Bancários, quando eu cheguei em Porto Alegre, em 1970, ele já estava com uma direção eleita e não imposta. Né? Estava saindo da segunda intervenção, né, que o golpe tinha imposto. Assim. Então, vocês estavam começando um trabalho do zero ali. Eu nem conhecia o sindicato. Né? Bom, mas eu fui me filiar e depois eu soube. Né? O Luiz Carlos Mazui Cunha, que era o presidente do sindicato, quando eu cheguei em Porto Alegre em 1970, era um colega do Banco do Brasil. E era, né, aliás, o primeiro, o presidente do sindicato também, que sofreu a primeira intervenção do golpe de 64, era também do Banco do Brasil. Né? E foi golpeado, foi, né, tirado do sindicato, né, e lá colocado o preposto do ministro do Trabalho, era o coronel Jarbas Passarinho, e não podia, não é, dizer nada sobre a prisão de dois bancários, né, que a repressão certamente estava metendo a tortura, essas coisas todas, e que nós saímos para denunciar, é evidente. Né? Evidente. Não ficamos submissos, né, essa prisão do sindicato, né, pela estrutura da ditadura. Não, era a base
não era a direção, então nós fizemos um movimento, não foi fácil, reuniõezinhas daqui, dali, em diferentes locais que eu nem conhecia bem a cidade, com companheiros, né? Relações com o pessoal, né, das igrejas, né, os movimentos sociais populares e até de comunidades, né, nos bairros, enfim, não era fácil, mas não foi impossível, né? Então, nós, a partir daí, ia abrindo, né, um campo, né, e distribuindo um material, até que eu cheguei à direção do sindicato em 1974, 75, né? Porque eu tinha participado de uma eleição, mas eu era quarto suplente, eu não quis ir para executiva, eu fiquei trabalhando no banco, até que o presidente Mazzi foi lá no banco mais uma vez e disse: olha, eu não tenho condições agora de dar continuidade, eu não sei que, né, eu assuma um cargo lá, que é quarto suplente, os demais já fizeram acordo com o banco, e, bueno, né? Depois teve eleição, então eu fui eleito, teve oposição, entende? Né? Mas eu fui eleito com 80% da base da categoria, porque eu já tinha, né, naquela ida, depois de ser suplente, né, para um espaço da Secretaria de Comunicação do sindicato, né, e trabalhando com os jornalistas, a cooperativa dos jornalistas, né, próprio sindicato dos jornalistas, outras entidades, né, da área da comunicação, do setor médio, de classe, né, e a relação, né, com os movimentos sociais populares, comunitários e as categorias, né, dos trabalhadores metalúrgicos, né, eletricitários, vestuário, né, também os trabalhadores, não é, da área da infra, tinha os trabalhadores das estradas, né, mas aí esses tinham uma relação mais estadual, né, mas também nós estabelecemos relações a partir de Porto Alegre, né, com eles, né, e isso, enfim, né, também a sociedade foi, né, se movimentando, a ditadura foi ficando, né, com seus poderes mais limitados, né? Ela não podia ser assanhada como era antes, né? Foi perdendo a sua dimensão, né, impositiva, autoritária, mas tinha o aparelho do Estado na mão, né? E nós temos que trabalhar para isso. É por isso que daí também teve a relação do movimento sindical local, estadual, com o movimento sindical nacional. Eu conheci o Lula em 1975. Convidamos ele para vir numa assembleia, numa reunião nossa da Intersindical aqui, de Porto Alegre e do Rio Grande, na sede dos bancários. Ali já era no edifício ali, agora me fugiu o nome, mas Bueno, você não mora no centro, né? No 11º andar. E ali entre a Marechal Floriano e a Igreja do Rosário. Então, Galeria Malcom, né? Galeria Malcom. E ali, em 75, num espaço lá em cima, não era tão grande, mas, né, muita gente não pôde participar, porque o espaço não era tão grande. Né? Recebemos o Lula e outros dirigentes sindicais nacionais, né, na luta contra aquele surrupiamento que o Delfim Neto, o Ministério da Economia da ditadura, tinha feito com relação ao percentual de reajuste que cabia à remuneração dos trabalhadores. Então, tinha essa unificação. E a equipe tinha feito cálculos lá que o DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que era uma estrutura do sindicato que foi preservada, apesar da ditadura, né, e constituída de técnicos, economistas, sociólogos, estatísticos, estudiosos, matemáticos, enfim. Bom,
desmontaram aqueles argumentos, né, do Ministério da Economia e nos deram, né, argumentos importantes para a gente ir adiante, para a luta, e fomos para a luta, né, pela recuperação daqueles percentuais que foram surrupiados, né, naquela política de diminuição do salário mínimo e do reajuste nas demais categorias do país. Então, isso foi um grande movimento, né, que desencadeou também uma relação diferente entre os movimentos sindicais de diferentes categorias de trabalhadores, né, até mesmo no campo, né, na área urbana, né, no setor de serviços, né, nas fábricas, né, nos bancos, né, na área da educação, da área da saúde, fundamentalmente. Então, isso foi abrindo perspectivas de uma unidade do campo democrático popular, ou, não é, dos trabalhadores de diferentes categorias, setores de serviços. Ao longo desse processo de apropriação das tecnologias, aconteceu a greve de 1979. Como é que foi a greve de 1979, Olívio? Por que ela foi tão marcante para os trabalhadores bancários e como ela repercutiu na tua vida e na vida da categoria? Veja que, né, no final da década de 70, o golpe militar, a ditadura estava bem situada, instalada, né, e defendida por amplos setores, né, da aristocracia brasileira, da classe dominante, né, dos setores econômicos mais poderosos, né, no campo e na cidade. Então, não era qualquer coisa, né? Os banqueiros, vamos citar, como bancários, estavam com as costas quentes, né? O patronato talvez mais poderoso na época. E imagina, os bancários, nós vimos de uma organização anterior, 4, 5 anos antes, né, de base, organizando o núcleo, né, por local de trabalho, lutando pela representação do sindicato do local de trabalho, né, enfim, formando também quadros. A ideia nossa não era trazer os bancários mais conscientes para o sindicato, era mantê-lo como, né, trabalhador no seu local de trabalho, né, para lá irradiar para os demais colegas, como trabalhador, como bancário, bancária, essa ideia, né, de que é possível, né, ter uma profissão numa área, né, tão importante e estratégica, né, para o capitalismo, que é o dos bancos, também com uma presença da classe trabalhadora ali, né, para afirmar direitos, conquistas e pensar a função dos bancos, né, no terreno, né, social, um Estado democrático de direito, numa sociedade em que nós pudéssemos ter partilhamento da riqueza socialmente produzida de forma justa. Então, isso nos fez, enfim, uma ponte importante de reflexão junto com outras categorias, com o pensamento democrático do país, né, que já florescia em diferentes partidos, a ideia também de um partido dos trabalhadores, que depois, mais tarde, veio se constituir e ser criado, os participantes desse movimento, com todas as discussões que deveriam ter acontecido e que aconteceram, enfim. Estímulo permanente à invenção, à produção de inovações que possibilitem que o ser humano se independize, não é, dessa coisa de se esgotar no trabalho para garantir o seu sustento e garantir o lucro da empresa, do empresário. Então, a ciência e a tecnologia são fundamentais para a construção de uma sociedade de igualdade, de justiça e fraternidade, e de produção e produtividade que não ameacem a vida no mundo, não agridam a natureza e nem transformem o ser humano numa peça de uma engrenagem, numa estatística, ou num sujeito submisso a apertar botões.
Então, há uma luta concreta hoje aí pela apropriação coletiva e solidária da ciência e da tecnologia, e também pela educação, pela formação da classe trabalhadora. Ninguém mais do que o povo trabalhador tem interesse numa educação pública de qualidade em todos os níveis, né? Mas que não se confunda a individualidade com o individualismo, né? Que o pensamento humanitário se sobreponha ao egoísmo, ao individualismo, à liberticidade, né? Que é o que está hoje em voga, né? O princípio da liberdade individualista se sobrepondo à liberdade, né, do indivíduo na sua identidade, na sua peculiaridade. A construção, né, socialista do mundo não elimina a peculiaridade de cada pessoa. A vocação não deve, né, eliminar, né, deve promover, né, a criatividade, a individualidade, a capacidade de criar, de pensar, de sonhar. Então, essa é uma aspiração permanente da ideia de um socialismo, que é a construção do bem comum, né, com o protagonismo das pessoas, cada pessoa sendo sujeito e não objeto da política. Governador, tu teve que lidar com os trabalhadores bancários em dois momentos distintos da sua vida. O primeiro, em 1979, durante aquela greve, em 1974, quando o senhor assumiu, depois, ao longo da greve dos bancários, e depois, em 1998, depois da sua eleição para o governo do Estado, o senhor teve que lidar também com um Banrisul que estava desmontado, não é verdade? Um Banrisul que o governo Brito fez de tudo para entregá-lo à iniciativa privada e, por sorte, e pelo seu trabalho e da sua equipe, não conseguiram. O senhor pode contar um pouco dessa história para a gente? Vamos ver se eu sintetizo. Não é uma qualidade minha ser sintético. Mas veja, nós sempre tivemos uma luta, né, pela função pública, não é, do Banrisul, como também, né, da CE, da Corsan, até mesmo das antigas empresas de comunicação. Foi sempre uma luta, e, aliás, vem de longe, né, inclusive de antes da existência do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, por quê? Porque no Estado de direito democrático e no estado do bem-estar social, né, em que as coisas, né, produzidas socialmente devem também ser socialmente e justamente distribuídas, não cabe, né, o governante, os seus amigos, os seus familiares, os seus financiadores de campanha se acharem donos da coisa pública, do dinheiro público, do espaço público. Então, o Estado de direito democrático, né, tem que funcionar bem no interesse não de poucos ou de alguns, mas da maioria da população. E daí que esse é o Estado de direito democrático, não é o Estado fascista, fascistoide, neoliberal, impositivo, né, arbitrado de cima para baixo. Nós, quando chegamos na disputa eleitoral no Rio Grande do Sul, primeiro em Porto Alegre, 10 anos depois, primeiro no Estado, nós tínhamos bem consciente essa ideia de que o Estado devia funcionar bem e melhor, não para poucos ou para alguns, né, e muito menos para os governantes, seus amigos, seus familiares, seus financiadores de campanha. Estado democrático de direito tem que estar sob controle público, não sob controle privado, né? E para isso temos de organizar formas do povo, né, ter controle sobre o Estado, o orçamento participativo, por exemplo. Como construir o orçamento público, seja no município, no Estado Federativo, na União, né, já, digamos, fecundado pela demandas da sociedade, das comunidades, dos trabalhadores, e não só pelos interesses, né, do grande capital, do grande empresariado
que querem tirar proveito da relação com o Estado, com o governante, né, para fazer, né, o seu negócio de ter mais lucro, um volume maior no espaço menor possível. Então, nós, né, trabalhamos numa outra direção, né, e eu acho que fizemos o que devíamos fazer. Naquelas condições, evidentemente, nós queríamos ter avançado mais na organização interna do Estado, uma estrutura tributária, por exemplo, né, que não fosse essa estrutura tributária que nós temos hoje, que ela não é, ela é regressiva. Quer dizer, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Além de ser regressiva, a estrutura do Estado possibilita uma sonegação enorme, né? Tem um volume de sonegação que é praticamente um outro orçamento, né? E o Estado não tem capacidade de, né, cobrar, né, aqueles que sonegam, né? Quando ele, né, tenta cobrar, eles entram na justiça, e naquele o Estado tem que arreglar, tem que, né, reduzir a despesa, quer dizer, aliás, tem que fazer concessões, enfim, para quem já devia ter pago, né, para poder o Estado investir em saúde, educação, infraestrutura, saneamento, e não pagam, né, e aí, na hora de pagar, né, o próprio Estado e a Justiça entram em arreglo, e aquele que não pagou por tanto tempo está pagando o mínimo que devia ter pago, e a dívida do Estado cresceu como, não é, uma bola de neve. Então, essa estrutura tributária e essa forma do Estado funcionar, né, para cobrar a dívida real, né, quem tem mais deve pagar mais, quem tem menos paga menos. E o Estado recebe esses recursos sob controle público efetivo, né, aplica esses recursos naquilo que beneficia e qualifica a vida da maioria da população. Nós temos uma lógica que não possibilita isso. Então, essa é uma luta permanente, né? O orçamento participativo é uma proposta para a gente discutir isso. Não só a melhoria, né, dos serviços públicos, a qualificação desses serviços, a realização de obras onde se tem, a qualificação da escola, a contratação de professores, a especialização dos professores, a garantia, né, do funcionalismo público, profissional, receber em dia, salário justo. Fizemos isso acontecer, né, mas nós não, nas condições em que vivemos, os nossos governos não conseguimos fazer a mudança da estrutura tributária do Estado, que continua sendo injusta. Então, só para a gente finalizar, muito obrigado, Olívio. Eu só queria que tu dissesse para a gente, deixasse um recado para os associados do Sindibancários nesses 89 anos, né? São quase 4 décadas, né? São quase 9 décadas, né, de existência. A gente está no ano 89, né? E a gente gostaria que tu deixasse, como ex-presidente da entidade, um recado para todos os associados, para todas as pessoas que fizeram a história dos sindibancários, né? A história dos sindicatos bancários é uma história rica, né, com lideranças que foram sendo forjadas na luta. Eu sou parte disso. A categoria, evidentemente, não é a mesma. Lá do passado, também vai ter mudanças daqui para frente por conta da ciência, da tecnologia, da informatização, né, que vai, não é? Eu me lembro que os computadores do Banco do Estado do Rio Grande ocupavam um andar inteiro da sede, né, ali, né, no centro de Porto Alegre. Hoje não, tu tem até o computador quase na mão. Então, esse progresso científico, tecnológico, ele tem a ver também com as profissões, com as qualificações, com as categorias, com, não é, mudanças no quadro profissional, e isso é preciso estar atento para a gente não perder direito, né, mas, né, obter vantagens com o avanço da ciência e da tecnologia, da estrutura financeira, que é a mais poderosa do mundo, né, que hoje tem poucos bancos, né, que, na verdade,
controlam a economia e o dinheiro que circula no mundo inteiro, né, por pequenos grupos que nem sabem onde é que estão, mas estão vivendo nababescamente aí em algum, não é, desses paraísos fiscais. Então, é preciso que nós aqui, né, tenhamos consciência. E nós, trabalhadores do setor financeiro, bancário, e todos os trabalhadores dessa área aí, portanto, temos um papel a desempenhar e nós não podemos levar isso sem ter também a relação com as demais categorias de trabalhadores em todas as áreas. Nenhum trabalhador, nenhuma categoria não é isolada ou vai se realizar, ou vai reconquistar seus direitos, ou vai ampliá-los solito.